Este é o primeiro de 2 vídeos sobre o ciclo dos 19 anos, talvez um dos tópicos mais difíceis para os que estão iniciando seus estudos sobre cronologia bíblica e sobre o calendário judaico. Mas eu posso afirmar que o assunto só é complicado à primeira vista, tornando-se fácil depois que se assimila a lógica por trás dele. O calendário judaico está atrelado ao ciclo dos 19 anos. E já de início eu quero esclarecer um ponto que gera muita confusão entre os iniciantes do estudo do calendário judaico. O calendário judaico é um calendário lunisolar, ou seja, está atrelado ao mesmo tempo aos ciclos do Sol e da Lua. Os meses judaicos estão atrelados ao movimento da Lua, pois todo mês judaico começa com a Lua Nova. Não a Lua Nova astronômica, que não dá para ser vista, mas a Lua Nova eclesiástica, isto é, aquela adotada para a finalidade de fazer começar o mês judaico, como também o babilônico, e que é a observação do primeiro risco ou filete da Lua, que surge pouco tempo depois de ela ter se tornado invisível em seu ciclo mensal. Como 12 meses lunares têm uma quantidade de dias menor que um ano solar, a cada 2 ou 3 anos, os judeus inserem um mês adicional, que é o Ve-Adar ou Adar Sheni, ou seja, o segundo mês de Adar. Ou seja, o ano judaico às vezes tem 12 e às vezes tem 13 meses. E qual é a confusão que muitos fazem com respeito ao ciclo dos 19 anos e o calendário judaico? Eu vou explicar. O ciclo dos 19 anos é um ciclo natural. Ele não foi criado ou inventado, mas apenas descoberto pelo homem. Como o calendário judaico é lunisolar, ou seja, seus meses são baseados no ciclo da Lua, mas se busca manter o início do ano aproximadamente na mesma estação climática do ano solar, o calendário judaico automaticamente acaba obedecendo ao ciclo dos 19 anos. É próprio do calendário judaico seguir o ciclo natural dos 19 anos. Entretanto, e é aqui que reside a confusão, tudo indica que o antigo calendário judaico, isto é, aquele dos tempos de Jesus para trás, não tinha uma determinação rígida feita previamente por meio de cálculo dos anos em que seria intercalado o 13º mês. Isso era decidido pelos sacerdotes empiricamente, caso a caso. Ao fim do mês de Adar, que era e é o 12º mês do calendário judaico, os sacerdotes inspecionavam os campos de cevada. Se a cevada já estivesse prestes a amadurecer, não se acrescentava o segundo mês de Adar. Com a lua nova seguinte, já se iniciava o mês de Aviv Nissan, que é o primeiro mês do ano judaico. Se, porém, os sacerdotes percebessem que 2 semanas depois a cevada ainda não estaria madura para que um feixe dos primeiros grãos pudesse ser apresentado no templo, na festa das primícias, acrescentava-se o 13º mês, que era uma repetição do mês de Adar. Ou seja, os sacerdotes levavam em consideração as condições climáticas e seus efeitos sobre a agricultura para decidir pela inserção ou não do mês adicional. Posteriormente, no 4º século depois de Cristo, com a reforma promovida por Hilel II, os judeus estabeleceram uma sequência rígida, baseada no ciclo dos 19 anos, dos anos em que seria acrescentado o mês intercalar. A partir daí, os judeus passaram a não depender mais da verificação da cevada madura para determinar se o ano devia ter 12 ou 13 meses. No calendário judaico rabínico, já se sabe previamente quais anos são de 12 e quais anos são de 13 meses. Por isso, o calendário judaico atual segue rigidamente uma sequência de intercalações baseada no ciclo dos 19 anos. Alguns, quando falam a respeito do calendário judaico, simplificam por demais o assunto e passam a impressão
de que o calendário judaico da antiguidade estava totalmente desconectado do ciclo dos 19 anos e que o ciclo dos 19 anos consiste numa elaboração artificial do calendário rabínico. Mas as coisas não são bem assim. Como já afirmei, o ciclo dos 19 anos é um ciclo natural, que foi apenas descoberto pelo homem. Querendo ou não, todo calendário lunisolar acaba por respeitar o ciclo dos 19 anos. Por esse ciclo, no decorrer de 19 anos, necessariamente são feitas 7 intercalações do mês adicional. E por que eu digo que em 19 anos são feitas 7 intercalações do 13º mês? É fácil de entender. É porque dentro de 19 anos solares, observe-se bem, solares, a Lua dá 235 voltas em torno da Terra, resultando em 235 ciclos da Lua. Ou, em linguagem mais fácil, em 19 anos solares há exatamente 235 luas novas ou 235 luas cheias. Então, mesmo que eu fosse um ignorante quanto a tudo isso, mesmo que eu não soubesse de ciclo de 19 anos nem nada, mas tivesse lá meu calendário rudimentar e contasse 12 luas novas até que determinada estação do ano voltasse, digamos, a estação das chuvas, por exemplo. E digamos que em determinados anos eu percebesse que tivesse que contar não 12, mas 13 luas novas para chegar novamente a essa mesma estação das chuvas. E digamos ainda que a cada 2 ou 3 anos, sem seguir regra rígida nenhuma, eu contasse 13 luas novas e não 12, como era mais comum. No final de 19 anos, isto é, após 19 estações das chuvas, eu teria contado exatamente 235 luas novas e também teria passado por 7 anos com 13 e não com 12 luas novas. Entenderam? O ciclo dos 19 anos é algo natural, que foi apenas percebido e não inventado pelo homem. Mas se é assim, qual é, afinal de contas, a diferença entre o antigo calendário judaico e o calendário judaico posterior, o rabínico, que é usado até hoje? Bem, há várias pequenas diferenças, mas especificamente com respeito ao modo ou método de inserir o mês adicional, a diferença está em que o calendário rabínico já tem determinado previamente em que anos deve ser acrescentado o mês 13. E tudo indica que as coisas não eram assim no calendário judaico dos tempos de Jesus e antes dele. Mas isso não quer dizer que a compreensão do ciclo dos 19 anos seja irrelevante para o estudo do antigo calendário judaico. Sendo um calendário lunisolar, o antigo calendário judaico automaticamente estava atrelado ao ciclo dos 19 anos. Apenas os anos em que o 13º mês seria acrescentado não estavam previamente definidos por uma regra ou sequência rígida. Ou seja, e é aqui que está o ponto mais importante a ser compreendido com este vídeo, o antigo calendário judaico e o calendário judaico rabínico podem até divergir quanto aos anos em que, dentro de um ciclo de 19, devem ser feitas as intercalações do mês 13. No calendário antigo, podia ser no ano 3, depois no ano 6, depois no ano 9 e por aí vai. Ao passo que no calendário rabínico, as intercalações são sempre feitas nos anos 3, 6, 8, 14, 17, 19. Mas, de qualquer jeito, após 19 anos solares, inevitavelmente, o antigo calendário judaico e o calendário judaico rabínico terão contado 235 meses lunares, com 12 anos de 12 meses e 7 anos de 13 meses. Necessariamente, não há como fugir disso. Os ciclos do Sol e da Lua levam a isso. Mas, talvez você esteja interessado em entender com mais detalhes como funciona realmente esse ciclo dos 19 anos. Isso
é o que nós vamos ver em nosso próximo vídeo sobre cronologia bíblica, que será o segundo, sobre o ciclo dos 19 anos. Não perca! Então, por hoje é isso. Até o nosso próximo vídeo. E que Deus o abençoe.